Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalmente voltando aqui com os vídeos no canal. O escritório está um pouco bagunçado, mas acho que dá pra gente fazer algum vídeo aqui, né? Para quem não sabe, os dois últimos vídeos que eu fiz aqui para o canal era justamente falando sobre o meu novo livro que está sendo publicado pela editora Mondro, né? Estará saindo agora em abril. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse de comprar esse meu novo livro, o Evangelho segundo as HQs. Vou deixar disponível então o link de compra, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma força aí, uma moralzinha para mim. Bom, eu quero apresentar hoje este livro aqui, do Renato Melo. Eu já tenho um vídeo sobre as obras do Renato, né, um pouco da sua biografia, mini biografia do Renato. E hoje eu quero resenhar esse livro aqui, que eu achei assim, uma obra muito interessante, bem trabalhada, né? O livro se chama Um Nó na Garganta desde o Princípio do Mundo. Eu poderia iniciar essa resenha reiterando tudo o que eu já falei sobre o livro Eu, o Cosmo e o Caos, que foi publicado em 2022 pela editora Mondro, que é esse livro aqui. Eu tenho um vídeo, então, que eu falo das obras anteriores do Renato e concluo com essa obra aqui, né? Que foi publicada, então, em 22. E eu digo que é uma obra em que o Renato ele dá um passo à frente na sua trajetória, né? Com um amadurecimento poético. E isso acontece também aqui nesse livro, tá? Eu darei um passo adiante acrescentando que o presente livro, Um Nó na Garganta desde o Princípio do Mundo, vai além do seu predecessor. Então ele é um pouco melhor, está um pouco mais amadurecido que o anterior, né? Que Eu, o Cosmo e o Caos. A começar pela estrutura bem definida, o que contribui pela solidez do livro, né? A linguagem mais amadurecida traz uma certa ousadia em relação aos livros anteriores. O Renato ele segue buscando a sua própria linguagem, né? O seu jeito de dizer as coisas, que é um árduo trabalho, né? E que demanda muito tempo e muito esforço e com uma boa dose de resignação, né? Encontrar a sua linguagem, né? A sua voz própria. Então esse livro, Um Nó na Garganta desde o Princípio do Mundo, foi publicado em 2023 pela editora Arte Impressa. Então aqui na orelha diz o seguinte: no ano de 2023, a editora Arte Impressa promoveu o terceiro apadrinhamento Arte Impressa, onde 10 obras de autores de todo o Brasil foram apadrinhadas para a publicação. O livro Um Nó na Garganta desde o Princípio do Mundo, do autor Renato Melo, foi uma dessas obras selecionadas na categoria Poesia. E é uma bela edição, tá? Tanto a capa eu gostei, todo o miolo dela, muito bonita a edição. E até onde sei, em 2024, o ano passado, ele publicou pela Wiclap o livro O Sol Posto no Rosto, também em 2024. Estava na pré-venda o livro com o belíssimo título Íntimo das Aves, pela editora Urutau. Eu não li nenhuma dessas obras, mas espero adquiri-las assim que possível e certamente farei uma resenha aqui no canal. Já o presente livro abre com o poema Imagens de Hoje, que logo no primeiro verso mostra a sua força, em que ele diz: um rio que morre no mar conquista-se, o segredo é nunca desistir. Nós encontramos essa força poética de maneira mais brutal no poema Mutilação, parte 1 e parte 2, que conta a história de Nasala e da filha Boali, né?
Eu vou ler o poema. A Pingo chegou aqui agora. Bom, vamos lá. Eu vou ler então esse poema chamado Mutilação. Mutilação. Primeira parte. Zala, decepara um boale, mão e pé, por causa do látex. Zala, por que não fala? Por que não chora? Por quê? Acho que sei por quê. Não há o que dizer, nem o que pensar, nem o que fazer. O que fazer? Ela só tinha 5 anos. Parte 2. O rei Leopoldo II, servo do demônio, peço a Deus 7 dias no inferno com vossa majestade. No 7º círculo, peço a Deus privacidade, sigilo de 1000 anos, e apenas nós, eu, minha revolta e vossa majestade. No vale do Flegentonte. Peço também, meu Deus, permissão para levar comigo uma máscara de Flandres, anjinhos, facão de cortar cana e uma virgem de Nuremberg. Então é isso. É um belíssimo poema, tanto a parte 1 como a 2. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que a Pingo está só aprontando. E vamos continuar com a resenha aqui. Bom, para contextualizar o poema, no início do século XX, o Congo, sob o domínio belga, foi um palco de atrocidades terríveis. Em 1904, na Zala, um pai congolês contemplava com desespero a mão e o pé da sua filha, Boali, que foram cortados como punição. E esse ato brutal resultou do não cumprimento da cota diária de extração de borracha, um cenário muito comum durante o regime colonial belga lá no Congo. E o rei Leopoldo II da Bélgica estabeleceu o Estado Livre do Congo como sua propriedade pessoal em 1885. Com foco na extração de borracha, ele utilizou métodos opressivos para maximizar os lucros. Então o trabalho forçado tornou-se a norma e as punições por não cumprimento das cotas eram severas, incluindo mutilações e execuções. Então é disso que fala o poema, né? Muito bem colocado aqui no poema. Mutilação. O Renato Souza de Mello, ele carrega o peso de 2 sacerdócios, né? Pastor e poeta. Calejado pela palavra, ele ainda segue na luta com a palavra do cotidiano interior e exterior. E neste belo volume, o título revela não apenas a sua, mas a condição de toda a humanidade desde o princípio, ou seja, um nó na garganta. Toda crise existencial nasce de um impasse espiritual que reflete, inclusive, na relação com a natureza. Há poemas flagrantes como Moldura, Raízes Nuas e Harmonias. O homem tem que se dar conta das próprias contradições, das tensões da própria existência e seguir caminhando, ainda que seja como escreveu o autor. Com simplicidade volto para casa, brincando na morte da tarde, sempre tão instável quanto o vento. E o leitor atento, ele perceberá que ainda de forma sutil, a luta travada na arena da linguagem é o papel de todo poeta que se preze, ao menos daquele que busca com sinceridade o cerne da poesia. Jacó lutou com Deus até o amanhecer. Eu ainda não posso dizer se esse é o caso do Renato Mello, ou se virá a ser futuramente, mas escrever poesia em um nível mais elevado é o mesmo que lutar com Deus, para assim receber uma bênção, né? É preciso ser ferido, ser marcado por Deus. E isso costuma acontecer antes do amanhecer, ou, como já escreveu o poeta João da Cruz, durante a noite escura da alma.
Então o poeta ferido pela linguagem é marcado através da poesia e muitas vezes a mudança se dá no próprio nome. Seja como for, é sempre a ação do verbo sobre a carne, ou seja, sobre a condição humana. O Renato Melo, consciente da árdua jornada do sacerdócio assumido, segue em ascendência, livro após livro. O presente volume é uma reunião de poemas mais antigos e também de trabalhos recentes que, ao meu ver, parece uma síntese da obra do autor até o presente momento. Um nó na garganta, desde o princípio do mundo, é prova dessa maturidade que naturalmente acontece aos poucos, com trabalho incansável e tempo. Tal maturidade nem sempre é linear. Pode ser encontrada em poemas como Imagens de Hoje, Mutilação 1 e 2, Incompreensões, além do poema Terra Fértil, com sua sentença certeira. A palavra antes de nascer é fome. Os dois últimos poemas que encerram o livro, eles são complementares. E são eles Terra Fértil e Para Isto é que Nascem os Poetas. A palavra em terra fértil germina com uma boa semente, aquela boa semente lançada. E o Renato, em seu sacerdócio de poeta e profeta da palavra, como aquele que leva consigo a palavra da vida, demonstra bem o seu propósito. Quando ele escreve: a palavra antes de nascer é fome, anseio, esperança, sobretudo luz. Não foi à toa que o próprio Verbo se fez carne, veio aqui e armou entre nós sua habitação. Mas afinal, para que nascem os poetas? Renato Melo nos dá uma dica, quando ele diz: uma voz interior me disse que o melhor do homem são as palavras, porém, é dúbio o local de onde surgem. Para isso é que nascem os poetas. A palavra inspirada, lapidada em poesia, ao nascer é maná, pão do céu, mas antes de nascer não pode ser outra coisa, senão fome. Renato Melo conhece as duas. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui o vídeo, deixe aí nos comentários o que você achou, deixe o seu like. E eu vou deixar também na descrição o link para vocês adquirirem as obras do Renato, não apenas esse livro, Um Nó na Garganta, desde o princípio do mundo, mas também as demais obras dele. Tá? Então podem adquirir, podem comprar essas obras que são de muito bom gosto e em especial esses dois últimos livros, Eu, o Cosmo e o Caos, e este livro da resenha, Um Nó na Garganta desde o princípio do mundo, são dois livros belíssimos. Então, para quem é um bom leitor de poesia, faço aí a minha sugestão de leitura. Então é isso, pessoal. Até mais e um abraço aí para vocês.